Eu estava falando aqui sem áudio, né, gente? Agora que eu ouvi. Obrigado por terem avisado agora. Então, eu estava dizendo, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula dos nossos estudos de doenças, né? Amanhã nós teremos a aula sobre enxaqueca, né? E hoje nós teremos uma aula introdutória sobre os doxas, numa perspectiva diferente, sobre o movimento dos doshas, como esses doshas se movimentam no nosso corpo, quais são as vias por onde esses doshas também transitam e algumas correlações aí com o tema da aula de amanhã sobre enxaqueca, né? Um tema assim que é muito recorrente nas mulheres, né? Segundo as pesquisas, as mulheres que sofrem mais de enxaqueca, né? E daí eu quis trazer esse tema também, né? Como um tema extremamente importante e dentro de uma visão ayurvédica, né, que é bem específica, né? Existem diferentes tipos de dor de cabeça, né? E a lei acabou de entrar agora foi o Dr. Gauravo, meu professor. Uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E então nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos importantes dos doshas, né? Movimento dos doshas, via dos doshas, e uma pequena introdução sobre o tema da enxaqueca, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação, tá? What they talk about. Apareceu aí para vocês? Foi, né? Tá, ok. Bom, então vamos lá. Inicialmente, né, a gente sabe que os doshas estão localizados no sistema digestivo em termos de suas principais sedes, né? Então, essa é a, digamos assim, localização fundamental e muito importante da gente considerar, né, no que diz respeito a toda essa estruturação dos doshas no nosso corpo, tá? Então, o alimento ele vai passar pelo trato digestivo, né, vai passar pelas diferentes etapas da digestão, kapha no estômago, pita no intestino delgado, vata no intestino grosso, né, com diferentes características, né, nesses processos aí da digestão. Depois, o alimento ele vai nutrir os tecidos de forma sucessiva, né? Então, esses doshas, né, eles foram, segundo aí alguns cientistas, né, da nossa era moderna, né, descobriram que esses doshas eles estão totalmente conectados aí com as estruturas do nosso corpo, com as células do nosso corpo, tá? Então, o vata, né, a gente sabe que ele é responsável por toda a movimentação, todo o transporte e circulação de substâncias, né, substâncias desde as mais sutis até as mais densas, né? E tem uma relação muito íntima aí com os shrotas, né, que são os canais de circulação, né? O Pitta, né, ele é responsável por todo o metabolismo, por toda a transformação, tá? Então tudo aquilo que entra no nosso corpo, né, seja alimentos, seja impressões, tudo isso precisa passar por um metabolismo, né? E a sua estrutura fisiológica, né, tem os agnes, e seus diferentes agnes, né, como sendo sua parte fundamental no nosso metabolismo como um todo, né? E o CAFA, ele é responsável pela lubrificação, pela formação de tecidos, né? E ele tem relação aí com os dados, né, da nutrição de todo o corpo, né?
Então, a ciência cada vez mais ela tem descoberto, né, essa correlação, e isso nos mostra, né, que o Ayurveda, apesar de ser uma ciência milenar, né, ela tem uma racionalidade muito muito peculiar, né? Eu diria muito fácil da gente compreender, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas vias dos doshas, né? Então a gente tem três diferentes vias, né? Chamadas de margas, né? Vias ou caminhos, né? Então, como eu falei, né? Primeiro a gente tem todo o trato do alimento no trato digestivo, né? E aí esse caminho interno, né, chamado de antarogamarga, né, que refere-se a esse trato gastrointestinal, né, todo o marra costa, né, também chamado de trato gastrointestinal, tá? A gente tem o caminho dos tecidos, né, e aí o segundo momento, né, onde esses doshas se apresentam, né, quando o alimento nutre os datos, né? A gente tem aí Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asti, Maja, Shukra, né? Essa é a via externa, tá? Chamada Bahiroga Marga, e nós temos a via mediana, né? Que são órgãos, cérebro, coração, articulações, nervos, né? Chamado de Madhyama Roga Marga, tá? Então, os doshas, né, e as doenças, né, elas vão se manifestar nessas três diferentes vias, tá? Então, isso é bem importante, né? Cada uma dessas vias, né, tem suas características importantes, né? A via mais fácil de acesso, né, é a primeira, né, que é essa do caminho interno, né? O medicamento ele já vai atuar ali de uma forma muito rápida, né? E quanto mais profundo é o tecido ou o órgão, né, mais difícil se torna tratar de determinada doença, tá? Como eu falei anteriormente, né, o alimento ele é ingerido, né, passa por todas as etapas da digestão, né, e vai nutrir os sete datos, né, começando pelo plasma, né, até o tecido reprodutivo, tá? É, o, a via externa, né, a gente vai começar falando um pouquinho, né, ele, ele está relacionado, né, aí com todos esses dados, tá? E as doenças observadas, né, são doenças de pele, todas as doenças de pele, né? Doenças da tireoide, tá? É, úlceras na face, tumores, hemorroidas, tumores abdominais, inchaço e outras doenças externas que têm relação com os datos. E a gente sabe que os datos têm também uma correlação com os doshas, né? O, a, o Rakta tem uma relação com o Pitta, o Asti tem uma relação com o Vata e os outros datos têm relação com o Kapha, tá? A via interna, né, que é a via do trato gastrointestinal, né, ali nesses dois diferentes conceitos ali chamados de Amashaya e Pakoashaya, né? No Amashaya você tem o estômago, o intestino delgado, basicamente ali onde fica o Kapha e o Pitta, e o Pakoashaya é o intestino grosso, onde fica o Vata, né? E essa via interna, né, é por onde passa todo o alimento, né, chamado de grande canal, ou Mahashrota, Mahakosta, né, chamado aí de Antaroga Marga. Então, as doenças, né, digestivas, né, vômito também, diarreia, tosse, dispneia, aumento do abdômen, febre, dentre algumas outras doenças, né, são doenças aí ligadas a essa via interna, tá? E essa via do meio, né,
da cabeça, coração, bexiga e outros órgãos vitais, articulações dos ossos, vasos sanguíneos, tendões, ligamentos, nervos, né? Todos eles constituem o chamado de Madhyama Roga Marga, tá? Então, aí, algumas doenças surgem, né? A tuberculose relacionada com o pulmão, hemiplegia, a paralisia, né? Doenças da cabeça, e aí entram as doenças, né? Como a enxaqueca, sinusite e outras doenças, tá? A enxaqueca, que é o tema do nosso workshop de amanhã, né? É, dor, rigidez, perda de movimento das articulações, tá? Doenças de vata, ossos, cintura e outras doenças, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento desses doshas, né? Como é que esses doshas se movimentam no nosso sistema, tá? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, tá? Porque uma série de coisas, né, que a gente faz vão gerar tanto um movimento dos doshas do trato digestivo para a periferia do corpo e vice-versa também, da periferia do corpo de volta para o trato digestivo, tá? Então, primeiro a gente vai ver, né, como que esses doshas se movimentam, né, do costa, do trato digestivo, para a periferia do corpo, né? Então, quando a gente faz atividade física, pelo aumento do calor, seja o calor externo ou o calor interno, tá? Atividades inadequadas, insalubres, né? Qualquer atividade que não seja saudável, né? Fazer uma atividade física muito puxada depois de comer, enfim, coisas que vão exaurir o nosso sistema. E devido ao movimento rápido, né? O atributo rápido de Vata, uma pessoa que tem esse aumento desse guna do Vata, né? Que é devido ao excesso de informações, né? Excesso de atividades da mente, do corpo, tá? Uma pessoa que está sempre fazendo muitas coisas em excesso, tá? Então, isso vai gerar um aumento do movimento dos doshas do trato gastrointestinal para os tecidos, tá? Para a periferia do corpo, tá? E outros órgãos e pontos vulneráveis, né? Então, por exemplo, uma pessoa já está com uma tendência à dor de cabeça e ela faz uma atividade física muito intensa, né? O que vai acontecer com os doshas, né? Vão aumentar a tendência a essa condição, né? A essa dor de cabeça, essa enxaqueca, né? Da mesma forma, se a pessoa está com dores articulares, né? E ela vai lá e faz uma atividade física muito intensa, a mesma coisa vai acontecer, né? E se aquilo não é tratado de forma apropriada, se os doshas não são tirados de lá, né? Aquilo vai continuar sempre gerando problemas na pessoa, tá? E como é que os doshas se movem agora da periferia do corpo para o trato gastrointestinal, né? Pelo efeito da purificação do corpo, tá? Quando a gente, por exemplo, faz o nosso famoso Amapachana, tá? Pela limpeza do corpo através também dos karmas, tá? E isso vai gerar o alargamento dos shrotas, né? E vai permitir que os doshas vão aumentando, né? Acontece também que, às vezes, né, quando há um aumento dos doshas, né, eles também podem voltar para o trato digestivo, tá? Vamos supor, numa condição de transição de estações, né? Na primavera, né? Acontece muito, né? O calor vem, vai começar a derreter o kapha no nosso corpo, né? Que se acumulou no inverno, né? Devido ao consumo de alimentos pesados, untuosos, né? E aí esse kapha começa a circular e pode ser percebido, né? Através do seu atributo líquido, né? A gente pode perceber, algumas pessoas podem ter
vômitos, e outras condições similares aí, né, devido aos doshas que voltam lá agora para o trato digestivo, tá? Pela liquefação, os doshas se liquefazem, né, através do Omapatiana também eles se liquefazem, através do Suedo, eles se liquefazem também, né? Pela maturidade, quando eles amadurecem, né, também voltam, e pelo equilíbrio e controle do dosha vata, tá? Então, esse vata está controlado, e quando ele está descontrolado, né, ele vai para a periferia. E quando você controla o vata, ele volta para o trato gastrointestinal, tá? Ou seja, uma atividade, digamos assim, que a gente percebe muito isso acontecer quando a gente faz uma patiana, a pessoa está dentro de uma atividade controlada, né? Sem uma atividade física dinâmica, com uma dieta regular, com o uso de água morna, né? Tudo isso vai liquefazendo os doshas, permitindo que eles possam voltar, né? Sair desses locais onde eles estão depositados, né? E voltar para o trato gastrointestinal, tá? Então, aqui tem uma outra citação aqui do Ashtanga Hridaya, né? Quando os doshas se mudam de um lugar para outro, eles permanecem lá por algum tempo, esperando por um fator agravante. Depois do aumento de sua força devido às estações, clima, etc., eles se agravam ainda mais e se movem para outros lugares também, né? Então, os doshas eles estão sempre ali, né, à espreita, né, e podem estar esperando um fator agravante. Como eu dei esse exemplo, né, exatamente do que acontece nas mudanças climáticas, né? Os doshas estão ali, né, nos datos, né, no trato digestivo, congelados, né? E aí vem o calor e esses doshas começam, né, a se agravar, né? E podem, se não forem tratados, eles podem se perpetuar e penetrar outros locais, outros tecidos do corpo, tá? Bom, os sintomas diferentes dos doshas, né? A gente sabe, né? O vata vai gerar dores, né? Se tem uma coisa que é muito comum nos distúrbios de vata, né? São dores, né? Dores diferentes, tá? A sensação de vazio, né? Distensão, vamos supor, distensão abdominal, sensação de vazio na cabeça, né? Em outros órgãos do corpo, né? A sensação de pulsação, né? Que é uma dor na enxaqueca muito comum, tá? E gostos específicos, né? Que é o sabor adstringente na boca, tá? O pita já vai gerar mais calor, né? Então, diferentes tipos, né, de inflamação podem acontecer, azia, queimação, né, calor em diferentes partes do corpo, na urina, nas fezes, né, calor na cabeça, nos olhos, tá? E vai gerar também o sabor amargo e ácido na boca, tá? Eventualmente o sabor metálico pode surgir, tá? O CAFA, ele já vai gerar mais obstruções, tá? E aí pode gerar indigestão, né? Sabor doce, salgado, tá? E lentidão, tá? Lentidão em todas as atividades, tá? A pessoa fica mais lenta para pensar, mais lenta para andar, digestão mais lenta, tudo mais lento, tá? Então a gente tem características diferentes aí, né, nesses doshas que podem se aplicar, né, a várias condições de doenças, né? E se a gente observar, né, com relação às diferentes características da enxaqueca, né, isso também é percebido, tá? E a gente fala isso de forma bem clara, né, quando falamos aí sobre a, a enxaqueca na nossa aula de amanhã, tá? Bom, aqui eu peguei um, um artigo sobre as 10 principais causas da dor de cabeça, né, segundo o Ministério da Saúde, tá? Aí eles dizem assim, preocupação excessiva, tensão,
estresse, o jejum, né, que vai gerar redução no corpo, né, e eventualmente essa redução vai gerar um efeito na cabeça, que a gente vai ver um pouquinho ali na frente, eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Dormir mal também vai gerar um mau funcionamento do cérebro, tá? No ciclo hormonal das mulheres, principalmente, né, essas alterações hormonais vão gerar dor de cabeça, né? Alterações de humor, como irritação e outras alterações, tá? O excesso de cafeína, mas também a falta, quando você corta, né, de uma vez por todas com a cafeína. A falta de exercícios físicos, uso excessivo de analgésicos e uma série de alimentos que são, né, para a Ayurveda considerados que não devem ser usados regularmente, né? Chocolate, algumas frutas podem desencadear, alimentos muito gelados, oleaginosas, alimentos muito gordurosos, muita especiaria, ricos em substâncias que são conservantes, né? Então, tudo isso pode agravar as dores de cabeça. Essas são as principais causas que a medicina moderna, né, e, no caso, essa visão aí do Ministério da Saúde, colocaram ali. Tá? Mas para a Ayurveda tem várias outras causas, tá, que a gente vai ver amanhã. Só quis trazer essa breve introdução só para a gente entender um pouquinho como é que a visão moderna vê isso. Né? Agora, eu queria mostrar para vocês o que está descrito ali no Madhavanidana, né, sobre um tipo específico de dor de cabeça, né, e que a gente observa muito durante o Amapatiana, tá? Eu acho que vocês já observaram isso, né? Muito comum do paciente ter dor de cabeça durante o Amapatiana. Aí ele fala assim, né? Se o Rakta, Mansa, Meda, Kapha ou Vata residindo normalmente na cabeça diminuem ou há uma perda no corpo, a dor de cabeça será severa, tá? Então, quando a gente está fazendo uma patiana, a gente está fazendo redução, né? Então, quando você reduz o alimento, vamos supor, você faz um jejum, né? Faz um langana de um dia, 2 dias, vamos supor, né? Então, você reduz bruscamente, né, esses datos e doshas na cabeça, né? Então, isso pode gerar essa dor de cabeça severa, né, considerada severa pelo Madhavanidana, tá? É, isso é observado quando a gente faz a Mapatiana, né? É provável que vocês já tenham observado isso na prática clínica de vocês com os pacientes de vocês, e a gente sabe que isso passa depois de um dia, isso passa, e a tendência é que isso melhore significativamente, que a pessoa tenha mais clareza no nível da mente, né? As funções do cérebro comecem a funcionar de uma forma um pouco melhor, né? E ela aumenta também devido ao Suedana, ao Vamana, ao Nasya e ao Rakta Mokshana, tá? Então, ele pode aumentar também, né, se a pessoa fizer essas terapias, né, sem um preparo bem feito, tá? Ou até mesmo, eventualmente, pode aumentar e, ah, e eventualmente também passar depois dos karmas, né? Outras condições também, né, como doenças de perda, né, que podem gerar também essa redução, né, de dados no corpo, né, como a diarreia, hemorragias, tá? Perda excessiva de sêmen, tudo isso pode ser fator, né, de redução desses dados e doshas na cabeça, gerando aí um tipo específico de dor de cabeça, tá? Ok. Vocês têm alguma pergunta? Ficou tudo claro para vocês? É uma apresentação assim bem breve, bem rápida, né, que faz conexão aí com o tema da nossa aula de amanhã, né, que é um tema assim bem interessante, né? O Ayurveda tem uma visão assim bem diferente, né, que vai classificar diferentes dores de cabeça, diferentes tipos de abordagens terapêuticas, né, com as dietas, né,
começando pelo Omapachana, depois as dietas específicas, né, para os doshas, as ervas utilizadas, né, a fitoterapia utilizada, tanto via oral quanto via local também, né, via náusea, né, que é um procedimento muito importante, onde a gente aplica os medicamentos via nasal, né, é uma forma muito eficiente, né, de você tratar das enxaquecas, né, os karmas também, né, os 5 karmas, Vamana, Virechana, Basti, Nasya e Rakta Mokshana, né? Todos são muito importantes. Então, cada tipo específico de dor de cabeça vai ter uma linha de tratamento específica, né? Diferente, por exemplo, da abordagem que é a abordagem convencional, moderna, né? Para dor de cabeça já tem remédios, né? Você toma lá Neosaldina, aspirina, eventualmente algum outro tipo de medicamento, né, analgésico, tá? E pronto, não se trata a causa, né? Mas o Ayurveda vai buscar identificar qual é a causa dessas doenças, né? E nos tratados, no Yoga Hathinakara, no Madhava Nidana, né, são descritas essas causas de uma forma muito, muito clara, né? O que está gerando essa dor de cabeça, tá? E aí a gente identificando a causa, a gente vai buscar eliminar essa causa e dar o tratamento que é oposto à causa, tá? Para que aí sim a gente consiga ter uma melhora, né, na condição da enxaqueca, tá? Perguntas? Eu tenho uma pergunta, Mário. Boa tarde. A gente sempre no Ocidente aqui vê o exercício físico como algo benéfico, saudável. Aí você colocou lá que o exercício pode deslocar o dosha da sua sede para um outro local, né? Exatamente. Quer dizer, há condições em que ele é, não é saudável, mesmo que seja feito de forma suave ou É, adequada à idade da pessoa. se forem movimentos muito intensos, rápidos, né? Olha só a diferença, né? Então, é bem diferente você fazer, por exemplo, uma caminhada suave, uma prática de Hatha Yoga suave ou yoga terapia, de fazer crossfit, fazer arte marcial, correr. É muito diferente, tá? Então, o que a gente observa aqui? Isso vai gerar uma movimentação mais rápida para a periferia do corpo, né? O que vai acontecer? Quando você faz uma atividade mais moderada, né, o coração, o batimento cardíaco, ele não se acelera tanto, não é verdade? Uhum. Quando você faz uma atividade física rápida, intensa, o que acontece com o batimento cardíaco? Ele rapidamente se acelera. Então, se ele se acelera, o que vai acontecer? Né? Uma circulação rápida, periférica rápida. Então, o que está se espalhando para a periferia? Né? Está tudo se espalhando para lá. Todos os doshas, né, estão indo para lá. Então, isso é um fator, né? Como está descrito lá. Agora eu estou explicando para vocês o como que isso acontece. Né? Faz sentido? Faz sentido. Então, o exercício cardiovascular mais forte teria que ser analisado. E, por exemplo, uma musculação, em que a pessoa está só trabalhando localizado, o músculo sem cardiovascular, pode ser crítico também? Também pode. Depende da carga que ela pega. Quanto mais pesada é a carga, mais sobrecarga ela vai gerar para o corpo dela, mais esforço. Quanto mais esforço, maior vai aumentar mais o batimento cardíaco e, consequentemente, os doxas vão para a periferia. Compreende? Então, assim, eu particularmente, estou falando tudo isso em termos teóricos, mas particularmente, eu uso bastante esse entendimento da Ayurveda, né? Quando eu estou, assim, uma sensação eventual, né, de um pouquinho de dor de cabeça, às vezes eu forço a vista, né, à noite, ou às vezes, né, aconteceu alguma coisa que eu fui dormir tarde, ou comi tarde da noite, eventualmente
eu acordo de manhã com uma pequena sensação. E eu sinto o que eu devo fazer, né? Se eu faço uma atividade mais dinâmica, vamos supor, se eu vou fazer uma barra, uma flexão, eu sei que vai piorar. Agora, se eu vou fazer um alongamento ou uma caminhada moderada, eu não vou ter problema. Eu observo isso em mim, ou seja, eu consigo trazer essa teoria que a gente está conversando aqui para a minha experiência pessoal, né? Faz sentido para vocês? Hã? Sim. Al- Mais algumas perguntas? Hã? Ninguém, gente? Apareçam aí, por favor. Querem fazer perguntas? Esse é o momento. Hã? Ô, Mário, você vê como é que as coisas são tão diferentes da medicina tradicional, né? Eu já comentei com você que eu sofri muitos anos com enxaqueca e o neurologista passou uma medicação aí que é uma injeção que eu tomo todos os meses. Eu estou tomando há uns 6 meses. E, de fato, assim, quase que estancou as dores que eu tinha, às vezes 4, 5 vezes na semana. E, e aí, o que que ele recomendou? Que eu teria que fazer atividade física ou nadar, né? Hidroginástica, alguma coisa na água, ou corrida. Olha só, que é uma coisa assim completamente diferente do que a gente está falando. Então, são visões completamente diferentes, né? Eu não sei te dizer exatamente qual que é a injeção, eu sei que é uma coisa super moderna que tem agora e que, por sinal, é bastante cara, custa R$ 1.000 por mês essa injeção, mas, assim, para quem sofria muito como eu sofria, para mim foi realmente um alívio. Mas você vê, a gente está falando de atividade intensa e, no caso dele, é uma recomendação. Então, é complicado, a gente tem que escolher para que lado a gente quer ir, né? Sem dúvida. O que é importante, né, a gente observar, né, que o Ayurveda vai buscar identificar uma causa e eliminar essa causa ou essas causas, tá? E aí tratar É. para que aquela condição ela seja normalizada, né? Então, bom, fico muito feliz primeiro, né, que você esteja indo muito bem, né? E a gente precisa saber se o tratamento ele realmente cura ou se é um tratamento que eventualmente ele pode voltar, né? Isso aqui é importante. Isso é muito importante, né? Essa é a questão principal, né? E a gente sabe que os karmas, né, que são as técnicas de purificação profunda, os panchakarmas, né? Eles buscam a eliminação total dos doshas do corpo, né? E, enfim, quem é meu aluno sabe, quem também pratica Ayurveda sabe, né, o quanto os karmas são muito importantes para a remissão de determinadas doenças, para que elas não voltem a gerar problemas, né? Então, são ferramentas diferentes, né? O Ayurveda tem uma visão Sim. bem diferente, né? Tá? É, quem mais? Tinha uma outra, a Siqueira, né? GRA Siqueira, queria perguntar? Não? Ela só apareceu, né? Tá. Alguém mais, gente? Fazer mais uma, então. Sim, por favor. Então, a enxaqueca, ela pode ser por ter agravado vata ou pita ou kapha? Existem enxaquecas vata, enxaquecas pita e enxaquecas kapha? E mais ainda, existe do tipo Racta, e eu acho que, se não me engano, são cinco, são mais, acho que são umas 6 ou 7, tá? Que tem tipos mais intensos, tá? Que a gente vai ver amanhã detalhadamente, tá? E, enfim.
Aí você tem você pode ter influência de um dosha, dois doshas, três doshas. Você pode ter influência de tecidos também, né? Então, tudo isso vai diferenciar os tipos específicos das dores de cabeça e os tratamentos também, né? Nem todo tratamento vai ser igual, né? Pelo contrário, né? De acordo com o atributo que está presente ali, né? É, pode ter, por exemplo, uma dor de cabeça que está relacionada ali com pita, né? O fígado, né? Com o movimento para cima desse pita, né? Vai estar gerando é, uma série de outros sintomas do pita, né? A gente precisa então eliminar esse pita, né? Usar ervas que são amargas, né? Colocar esse movimento do pita para baixo, né? Através do viretina, a gente faz isso, né? Não precisa ser o viretina, né? Que é a purgação forte, mas uma purgação suave, contínua, né? Com ervas amargas e levemente laxantes, né? Isso pode ter um efeito bem interessante, tá? E por aí vai, né? Cada condição ela requer uma medida específica, né? Uma dor de cabeça de vata, por exemplo, vai ser uma dor de cabeça um pouco mais derivada da falta, né? Vamos supor, a pessoa que tem uma rotina irregular, né? Faz muito jejum, né? Tem um vata muito agravado no corpo dela e ela vai ter a falta, né? Tá faltando nutrição ali na cabeça. O que que a gente vai precisar, né? Nutrir, né? Usar óleos medicados com ervas, né? Que tem um efeito tônico, né? O Bala Taila, né? O Kshira Bala Taila tem um efeito maravilhoso, né? Enfim, então tudo isso vai depender da característica, né, da enxaqueca. A enxaqueca do Kapha também vai ser uma enxaqueca por obstrução, por mais muco, atributo pesado, untuoso, pegajoso, né? Aí a gente vai usar o atributo penetrante para tirar, secar aquilo ali, né? Enfim, cada caso é um caso, né? A gente precisa olhar para esse caso, para as características específicas e tratar de acordo, certo? Mais perguntas? Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre sofri muito de enxaqueca, e aí eu fiz um panchakarma na Índia, fiquei 14 dias no hospital, me tornei vegetariana, e eu sinto que minha enxaqueca é muito alimentar. Eu sei, ainda estou identificando, cada hora eu descubro um novo alimento. Mas, por exemplo, assim, se eu como ovo, me dá enxaqueca. Pimentão, me dá enxaqueca. Como que eu relaciono isso? Pelos alimentos kapha, pita, vata? Como que isso pode me ajudar a identificar esses alimentos? Bom, primeiro é importante a gente ver assim, né? Identificar qual o tipo, né? Aí é necessário fazer uma investigação mais profunda, né? Para a gente entender o que está te gerando esse problema, o que está errado na sua rotina, na sua alimentação, que está gerando esse problema, né? Mas assim, você já pode perceber que tem coisas, né, como o ovo, né? O ovo é um alimento pesado, né? E as pessoas acreditam que comer ovo todo dia é legal, é bom para a saúde. O Ayurveda já não fala isso, né? O consumo regular de carne, ovos, não é uma coisa que é estimulada pelo Ayurveda regularmente, né? Então, o atributo das carnes e dos ovos é um atributo pesado, tá? Então, esse atributo pesado, que também é encontrado em outros alimentos oleosos, castanhas e aí outros alimentos que a gente nem considera alimentos, né? Você tem fast food, etc., né? Eles podem ser um fator, né? Pelo que você está falando, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? É necessário investigar a causa, identificar a causa, eliminar a causa e dar o tratamento que é oposto à causa, né? No caso aí, acho que você já teve uma experiência, né? Interessante, positiva, né, com o Panchakarma, né, de perceber que é possível a gente viver sem a doença, né, ou perceber que a gente pode eliminar essa doença de forma muito eficiente, né. Agora, se a gente volta a fazer coisas que não são
positivas, né? Aí a doença volta, né? Não tem milagre, né? Eu tinha feito o Panchakarma em 2018 e lá na Índia eles falaram que eu tinha que fazer por mais 2 anos seguidos. Só que eu não consegui voltar. E Aham. agora, 5 anos depois, minhas crises estão voltando. Olha só, parece que é até coisa de bruxaria, né? E eu Eles sinto falaram mesmo, assim, acho que o meu corpo, eu sinto que o meu corpo tá sujo agora, né? Porque quando você passa por aham, um Panchakarma, você sai igual um bebê de lá, o corpo de um e- bebê limpinho, né? exatamente. E Exatamente. agora eu sinto que eu tô com ama, que eu tô com tudo, que eu preciso tirar mesmo, Essa acumulado. tecnologia do Panchakarma é muito interessante, né, Kelma? Porque o Ayurveda fala assim, né, que quando você faz os karmas, né, a doença ela não volta a se repetir, né? Mas você vê que no seu caso, né, é necessário fazer com mais regularidade, uma vez no ano, assim, né? Para que isso vá tendo uma limpeza cada vez mais profunda, né? Então, é muito comum, né, da gente ver algumas pessoas, né? Eu, assim, particularmente, né, a minha forma de tratar, né, eu gosto de indicar um karma individualmente para aquela pessoa que está com aquele dosha específico, né? Vamos supor, se ela está com problema de pele, né? Então, a gente vai tratar do sangue, vai usar ervas depurativas, né? E fazer o viretina, né? Que é o karma necessário para eliminar aquele pita, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que eu gosto de ser bem pontual na minha linha de tratamento e de indicação para os alunos, né? Daquilo que a gente precisa fazer, né? Então, cada caso é um caso, né? A gente vai precisar indicar uma linha terapêutica específica dependendo daquela condição da pessoa. Tá certo? O que mais? Perguntas? Hã? Vamos amanhã? Quem vem amanhã para o workshop, seja bem-vindo, sejam bem-vindas, só mulheres, né? Sejam bem-vindas, tá? Eu vou postar lá, ainda dá tempo de fazer a inscrição. Vai ser às 8 horas, mais ou menos uma hora, pode ser que passe um pouco mais, 1h30, né? Bastante coisa para falar, tá? E aí a aula vai ficar gravada, disponível para vocês. O material também em PDF também estará disponível, tá? Foi um material assim que eu compilei também de dois principais textos, né? Que um é o Yoga Hastinakara, que é um texto sobre clínica ayurvédica, fantástico. O outro é o Madhava Nidana, que é um texto sobre diagnóstico, né? E também peguei dois autores de Ayurveda modernos, né? Então, a gente tem um trabalho assim bem completo, né? Que não fica só nos textos antigos, né? Que tem fórmulas específicas, então a gente consegue aplicar isso aqui no na nossa prática diária, tá? Que muitas vezes é difícil, né? A gente está só estudando lá os textos clássicos, né? E lá tem muitas fórmulas que a gente não encontra hoje, né? Então, por isso é importante a gente estar sempre buscando, né? Observar o que a gente encontra de viável para a gente conseguir fazer o Ayurveda aqui, né? Na nossa nosso local, na nossa clínica, né? Tá legal? Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que eu estou adiantando o conteúdo de amanhã. Se for o caso, você me fala. Pode deixar. Identificar o tipo vai fazer parte do que você vai falar? Por exemplo, Sim, é mãe cacafa, é vata. certamente. Porque a gente identifica através dos sintomas, né? Quais são os sintomas dessa dor de cabeça? Ela tem sintomas específicos, Uhum. né? Então, né, como eu dei, né, os sintomas específicos, né, dos doshas que a gente viu, né? O vata, uma característica do vata é dor, né? Dor de todos os tipos, né? Dor penetrante, dor pulsante, né? O pita já tem uma característica diferente, que é o calor, né? E o CAFA tem outra característica diferente, que é a obstrução, né? A sensação de preenchimento, né?
Então, enfim, isso quando a gente está observando os diferentes tipos de dor de cabeça, vai também trazer características específicas, né? E aí como que a gente lida com aquilo, né? Tá certo? Mais perguntas? Bom, todo mundo aqui me conhece ou não? Vocês estão entrando aqui a primeira vez? Ou vocês já me conhecem? Acho que tem. Não? Sim, não? É, assim, a Miriam eu já conheço de alguns carnavais, a Melina também, a Vera, minha aluna, a Dária também, a, a Kelma, que eu não Primeira sou. vez. Ah, tá. Isso. GRA é Gabriela, seu nome? Graciene. Graciane. Graciane, seja Aham. bem-vinda. Muito obrigada. Você é estudante de Ayurveda também? Comecei agora, é por isso que eu tô quietinha só ouvindo. Ah, que legal. Você está estudando aonde? Pelo Sátia, Ah, bacana. O com a pessoal Noeli. do Sul, não é? Isso. Aham. Legal. Eu conheço o Fábio. Eu acho que Sim, o doutor Danilo também deu aula aí na escola de Danilo, aí vocês. tem o Eric que também dá aula. Legal. Ah, também tem a Vanessa Santetti. Sei. Sim. Uhum. É de Porto Alegre, a Obrigada. Vanessa, né? Sim, isso mesmo. Eu conheço. O Ayurveda aqui no Brasil enfim, a gente tem muito convívio, assim, né? Dentro dos grupos, então a gente acaba se conhecendo, né? Eu já estou desde 2011, então eu já conheço bastante gente, assim, nessa história, né? E a Kelma, você... Oi. Eu te acompanho pelo Instagram, eu te Ah, sigo legal. já tem mais tempo. Eu já estudei com o Matheus do Vida Veda Muito e tive bom. essas vivências na Índia também. Eu sou professora de yoga, então tem um pouquinho de tudo. Ah, que legal. Seja bem-vinda. É, Já tem um vídeo bem antigo meu com o Matheus lá no canal dele. Já tem muito tempo aí. Quando ele esteve aqui em Brasília, né? ah, Mas, bom, para quem não me conhece, eu, desde 2011 que estou, né, envolvido aí com a Ayurveda, fiz a minha formação aqui no Brasil, depois fui para a Índia conhecer o meu professor, né, que estava aí agora, o Dr. Gaurav, né? Engraçado ele ter entrado aí. Dei aula em várias formações para a escola a qual eu me formei aqui no Brasil, né, que é a escola do Dr. José Huguet. Dei aula durante muitos anos, né? Aí depois eu formei algumas turmas aqui em Brasília, onde eu resido, e aí depois de um tempo eu comecei o meu trabalho de mentoria para terapeutas já formados, né? Desde logo quando começou a pandemia, foi a primeira turma, né? E aí desde então eu não parei, né? Regularmente, né? Abrindo turmas assim, acho que só a Grace e a Kelma que não fizeram a mentoria. Acho que todo mundo aqui já fez a mentoria comigo, né? Miriam também não? Não? Tá. Mas, Conheci Ô, você Mário, através da Mônica, numa live que você fez com a Mônica, aí Mônica de a Brasília? Mônica, é, Ah, legal. Minha amiga oi, aqui. Mário, Oi, Melina. tudo bem? Tudo. Explica um pouquinho, por favor, como é que funciona esse seu programa da mentoria? Então, a mentoria, ela é um programa que a gente tem aulas teóricas gravadas e tem aulas de diagnóstico de caso, né? Ela agora, nesse trimestre, né? Que eu tenho feito trimestral, né? Então, nesse uhum. trimestre agora, a gente começou a fazer aulas de diagnóstico de casos semanais. Então, como é que funciona isso? O terapeuta traz a ficha do paciente, né? E eu faço anotações e no dia, né? É 1 hora por semana. No dia a gente discute essa ficha, né? Normalmente dá para a gente discutir 4 casos assim em 1 hora, né? Eu procuro fazer a aula um pouco dinâmica, né?
e damos as orientações das linhas de tratamento, né? O que precisa fazer no primeiro momento, né? Às vezes eu passo 1, 2, 3 linhas de tratamento, né? Cada uma no momento adequado, né? A gente sabe que tem primeiro Oma Pachana, primeiro Digeriyama, 1 semana, e a segunda linha de tratamento, terceira, de acordo com os casos, né? E aí tudo, né? Detalhado, a dieta, ervas, os procedimentos, se precisa fazer algum tipo de karma ou não. Essa é a Tá. parte, semanal e E prática. normalmente é que dia, que horário? Segunda-feira, às 8 horas da noite, toda segunda, tá? Tá. E tem um bloco de aulas gravadas, na verdade são 2 blocos de aulas gravadas, de 2 cursos que eu dei teóricos, então cada curso desses são 14 horas, 14 aulas com 2 horas aproximadamente. Um curso só sobre fitoterapia e um outro curso só sobre prevenção e manutenção de doenças e tratamento de doenças, tá? Então é bem interessante também. Então tem isso que é um presente que eu estou dando também para os alunos, né? Esses 2 cursos aí incluídos, tá? Uhum. É provável que no ano que Tá vem a legal. gente mude essa estrutura também, porque esse ano, além da mentoria, o que eu tenho feito mensalmente são os estudos de doenças. Então, todo mês desse ano eu estou trazendo uma doença específica, né? Nós já falamos sobre menstruação excessiva e foram 2 tipos de doenças menstruais num bloco. Agora eu não me recordo, menstruação excessiva, a outra eu não me lembro. Aí falamos sobre obesidade e emagrecimento, como ganhar e perder peso. Falamos sobre eu fiz um workshop sobre viretina também. Foram vários aqui. Doenças da cabeça, né, do sistema nervoso, desculpa, ansiedade, depressão e insônia. Então, sempre por mês eu trago coisas que são assim importantes da gente estar olhando, né, e Uhum. estudando, né? Então enfim, estou buscando trazer aquilo que eu vejo que é importante da gente estar, enfim, se Tá aprofundando, né? legal. Tá? E talvez ano que vem Você eu publica lá, faça. né? No Instagram, quando você começa um novo. Coloca lá pra gente. Estou sempre lá, sempre publicando lá, tá? E acho que ano que vem eu vou mudar a estrutura também. Aí provável que a gente tenha um curso completo de todas essas doenças que eu dei agora, num programa para o ano que vem. Uhum. Legal. Muito bom, Mário. Ano que vem tá aí Obrigada. já, assim, em poucos meses, praticamente. Não entendi. O ano que vem Já estamos com praticamente o pé tá no ano que aí. vem. Já tá com o pé quase. Exatamente. Exatamente. Tá bom, Mas gente? obrigada, até amanhã. Foi um prazer. Prazer. Tá legal, gente. Obrigada, Mário. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau, Obrigado tchau. a Tchau, todos tchau. pela Obrigada, Mário. participação. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, Mari. Obrigada. Tchau, tchau.